Olá pessoal, e vamos para mais um novo vídeo em nosso canal. E esse vídeo será na forma de um estudo sobre projeção da consciência. E talvez não seja de interesse de todos do canal, mas eu venho sendo cobrado de alguns inscritos para eu explicar sobre essas experiências. Eu sei que alguns de vocês não acreditam, e está tudo bem, gente, mas, com todo respeito, eu convido vocês para questionarmos juntos, ok? Embora essa experiência não seja muito fácil de conseguir, ela está ao alcance de todos e está se tornando curiosidades para muita gente e que, a meu ver, não vai demorar muito tempo para fazer parte da nossa história. Para mim e para todas as pessoas que tiveram esta experiência pelo menos uma vez, já consideram bastante provável. E é incrível porque quem passou por essa experiência, mesmo que seja por uma vez apenas, por mais que tente, nunca se esquece de todos os detalhes que ocorreram durante a projeção. Que é diferente de um sonho, viu gente? Que guardamos apenas alguns fragmentos na memória, ou nenhum, não é? E eu posso afirmar para vocês que a sensação de estar fora do corpo em estado de lucidez não se compara com nada que sentimos quando estamos no corpo físico. E por mais que tentamos explicar, não será da mesma forma que o experimentar e o sentir. Todas as vezes que me ocorreram essas experiências, e eu não posso afirmar que seja assim para todos, mas para mim, as sensações foram de um estado de liberdade indescritível, a ponto de concluir que verdadeiramente a vida não está no corpo físico, e sim na consciência. E quanto mais livre estiver a consciência, maior será a sua liberdade. Até porque o corpo astral, apesar de ser mais sutil do que o corpo físico, ainda limita a consciência. Agora, imagina a consciência livre de todos os demais corpos, que segundo os estudos hinduístas, são 7 corpos. Uma vez aprimorado cada um destes corpos, a consciência se liberta totalmente. Gente, todas as vezes que eu tenho essas experiências com lucidez, eu vejo claramente que quando a consciência sai do corpo numa projeção, o corpo físico fica num estado vegetativo, respirando, mas como se estivesse sem vida. Portanto, se numa projeção na qual a consciência estiver muito longe do corpo, pode demorar um pouco para a consciência chegar de volta ao corpo e o corpo acordar. Por isso, pode levar alguns segundos ou até minutos. E é bom sabermos disso para não acordar uma consciência repentinamente. Quer dizer, uma pessoa, repentinamente. Até porque não sabemos se esta pessoa está apenas dormindo ou numa projeção. E nem ela mesma saberá, devido à dificuldade de memorizar quando volta para o corpo físico. E já foi confirmado sobre esses tempos de retorno ao corpo, através das EQMs, experiências de quase morte, que existe um canal sério na internet com o nome de Afinal, o que somos nós? É de um físico que se chama Carlos Mendes. Pesquisa o que vocês vão encontrar. São entrevistas incríveis com pessoas que passaram pelas EQMs, experiências de quase morte, e relataram com todos os detalhes as suas experiências e vivências que tiveram. É uma riqueza, gente, de informações para quem se interessa por esses assuntos. E aqui eu vou abrir um parêntese para relatar uma experiência recente, bem curtinha, mas eu considero de grande importância para usar como base do que eu disse para vocês até o momento. E ocorreu no sábado, dia 10 de novembro de 2024, por volta das 18 horas. Eu estava sozinho em casa com a nossa cachorrinha Kiara. O meu filho tinha ido à casa de um amigo e a minha esposa estava no shopping. Inclusive, eu esperava uma ligação dela para ir buscá-la de carro. Eu estava bastante cansado naquela tarde e resolvi deitar um pouco
Eu não fiz nenhuma técnica de relaxamento, como de costume, simplesmente deitei para descansar. E assim que o meu corpo dormiu, eu, a consciência, despertei com um pouco de tontura. Levantei da cama e notei que o quarto rodava. Não olhei para trás para ver o meu corpo, porque realmente eu achava que estava acordado. Pensei, o meu filho e a minha esposa não estão aqui. Se me acontecer coisas piores, não tem ninguém para me socorrer. Eu fui andando, segurando pelas paredes, até o quarto do meu filho. Abri a porta pelo trinco e havia alguém deitado na cama dele. E eu logo gritei, olha, eu não estou me sentindo bem. Mas eu notei uma diferença no quarto e eu logo pensei, o meu filho não está em casa. E este não é o quarto dele e nem a cama dele. Foi quando me dei conta e disse, eu estou fora do corpo. E procurei me acalmar para não estragar a experiência. Eu já estou trabalhando essa minha euforia fora do corpo atualmente. E a questão da tontura é normal acontecer num estado alterado da consciência. Estava um pouco escuro ali dentro, mas dava para ver que era uma casa grande. E eu pensei, não tenho ideia de quem é essa casa e por que eu estou aqui, mas já que eu estou aqui, vou explorar um pouco sem fazer barulho para não acordar as pessoas. Fechei a porta do quarto levemente e fui para a sala. Era uma sala grande, certamente de alguém daqui do nosso plano. Havia um aparelho parecido com um rádio comunicador moderno, com um monitor de tela plana, e me despertou a atenção. Cheguei bem perto e toquei um dos botões para ver se ouvia algo sobre o nome daquele lugar. Falou o nome de uma estação de rádio, mas não consegui memorizar depois. Pensei, vou explorar um pouco lá fora. Como eu já sabia que estava fora do corpo, passei pela porta fechada e saí numa rua. Estava escuro, mas dava para ver que havia um prédio de poucos andares ao lado. Eu segui caminhando até chegar numa rua perpendicular. Parecia madrugada. E do lado esquerdo eu avistei um rapaz de camisa xadrez que vinha subindo. Eu imaginei que seria alguém indo para trabalhar. E eu fui ao encontro dele. E parei um pouco para esperar ele aproximar e perguntar sobre o nome daquele lugar. É uma forma que eu utilizo fora do corpo para tentar validar as minhas projeções. Mas no momento que parei, eu ouvi vozes de crianças. Eu olhei para trás e eu vi dois garotos de uns 12 anos cada, mais ou menos, e uma senhora que deduzi ser a mãe deles. Quando eles me viram, correram com os braços abertos para me abraçar, como se já me conhecessem. E os dois pularam no meu pescoço e me derrubaram. E eu disse a eles, me soltem, vocês vão me acordar. Eu preciso descobrir o nome desse lugar. E acordei. Agora, gente, esta experiência mostra a semelhança da projeção e de quando estamos acordados. É tão perfeita que tem momentos como dessa experiência que eu contei para vocês, que é difícil perceber se estamos no corpo ou fora do corpo. Por isso, a importância de estudar a respeito desses assuntos antes de tentar essas experiências. A vivência das experiências teóricas através dos estudos, enquanto estamos acordados, ajuda na compreensão quando ocorrer a vivência das experiências práticas fora do corpo. A meu ver, isso funciona. E uma das técnicas que eu utilizo quando estou andando por aqui em nosso mundo é perguntar, eu estou no corpo ou fora do corpo? Vocês podem achar que é loucura, mas os cenários são muito parecidos. E não sou eu apenas que faço isso não, viu? Até porque para termos lucidez fora do corpo, é necessário também mantermos a lucidez enquanto estamos aqui em nosso mundo. Pois é, gente, para a ciência, tudo isso que eu disse para vocês ainda é uma hipótese.
Até o momento ainda não existem comprovações científicas para esses casos, mas já tem cientistas estudando sobre esses assuntos, tanto no Brasil como no exterior. Quando essas experiências forem comprovadas, vão encorajar muitas pessoas a buscarem esses conhecimentos, porque essa experiência será uma revelação da porta que já existe entre o mundo físico e o mundo espiritual, necessitando apenas que as pessoas sejam educadas para tal, uma educação verdadeiramente para a vida, viu? E desmistificar o mistério dessa ponte, né, gente, que tem dor e desconforto, né, que chamamos de morte, não é? Porque será provado que a vida continua. Agora, podem ter certeza que muitas outras coisas também vão acontecer em nosso mundo, porque vai ser uma revolução que vai abalar principalmente os alicerces religiosos, como ocorreu nos tempos de Galileu Galilei, né? Porque é um conhecimento que levará as pessoas a desvincular de muitas crenças, uma vez que as diferentes convicções de verdades que surgirão podem levar a ideias e pensamentos muito diferentes daquilo que pensamos hoje, viu? E eu até não duvido que já tenha sido comprovado, mas quem arriscaria afirmar isto em um mundo polarizado como o nosso, principalmente como está nos dias de hoje? O Galileu Galilei, com seu telescópio, né, aprimorado em 30 vezes, notou que a Terra era redonda e que nem tudo girava ao redor dela, como afirmava os sacerdotes do catolicismo da época. Porém, essa descoberta lhe custou muito caro. Galileu Galilei, aos 70 anos, foi considerado um herege pela Igreja Católica e condenado à prisão em sua residência. Lá o italiano ficou até a sua morte. Porém, mais tarde, a Igreja Católica reconheceu que errou ao condená-lo e que Galileu Galilei estava certo. Pois é, gente, a meu ver, em nossa época, a comprovação da projeção da consciência não abalaria o catolicismo, como ocorreu nos tempos de Galileu Galilei, e sim o protestantismo, que surgiu com Martinho Lutero. E o desejo de Lutero, um monge católico há mais de 500 anos, era desvincular o comércio da fé, que já vinha sendo negociado pelos religiosos daquela época, em troca de pagamentos em dinheiro e em terras. Para Lutero, a fé é um atributo sagrado para conquistas espirituais e não materiais. No entanto, para encerrar esse vídeo, ainda se vê que neste meio religioso brasileiro não está diferente em nossos dias dos tempos de Lutero, não é? O que se determina em alguns desses segmentos é basicamente o que as pessoas devem pensar, não é, gente? E pagar por aquilo que a espiritualidade oferece gratuitamente. E eu não estou dizendo que todos são assim, mas está acontecendo e vocês sabem muito bem disso. Pois é, gente. E não há nada mais distante do pensamento de Lutero do que isso, não é? Portanto, a meu ver, aí estão os alicerces que a comprovação da projeção da consciência poderá abalar. E caso essa comprovação venha ocorrer, será um grande passo para a humanidade, porque não há nada mais digno, gente, do que a liberdade de pensar para nós, seres humanos. Certo, gente? E enquanto vocês pensam a respeito deste assunto, se inscreve no canal, né, gente? E compartilhe o vídeo para que outras pessoas também possam assistir, ok? Então, muito obrigado a todos vocês pela participação e até o nosso próximo vídeo.